Apocalipse, no capítulo de número 2. Mesmo sentados, nós estaremos fazendo essa leitura da palavra. Apocalipse, capítulo 2, versículo de número 12. Apocalipse, capítulo 2, versículo 12, diz assim a santa palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outros sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Amém e amém. Que o Santo Espírito de Deus possa estar aplicando nos nossos corações esta palavra, e como foi pedido em oração, que pela palavra sejamos alimentados, edificados, em nome de Jesus. Esta é a terceira carta que o apóstolo João escreve às igrejas espalhadas na Ásia Menor, que seria hoje a atual Turquia. E esta carta as cartas, na verdade, as 7 cartas são dirigidas primeiramente ao anjo da igreja, que é o mensageiro da igreja e, portanto, que é o pastor da igreja. Mas não apenas o pastor da igreja deve ouvir a carta, mas toda a igreja, de maneira que a carta é escrita para a igreja de Pérgamo, mas como palavra de Deus, esta carta deve ser ouvida pela igreja do Senhor ao longo de toda a história. Por isso que esse versículo se repete quando diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não à igreja, mas às igrejas. Tanto as igrejas na Ásia Menor, as 7 igrejas, como também a igreja do Senhor, durante toda a era cristã, até que Jesus Cristo volte. Porque é palavra de Deus. E também nós vivenciamos condições e situações muito parecidas com as condições que vivenciaram as igrejas da Ásia Menor. Então, meus amados irmãos, nós temos aí a carta, e nós podemos dividir essa carta em algumas partes. Na primeira parte, aqui nós temos, no versículo de número 12, Jesus se apresentando àquela igreja. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz. Interessante observarmos que o texto está sendo escrito por João, mas é fala de Cristo, é palavra de Cristo. Cristo está vivo, e o Cristo vivo fala à sua igreja. Então, Jesus está falando à igreja, essa fala de Cristo, essa mensagem de Cristo está sendo registrada por João, e então Jesus Cristo apresenta-se àquela igreja, utilizando a expressão, aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Jesus é aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Espada, na Bíblia, aponta para a própria palavra de Deus, como nós lemos em Efésios capítulo 6. A espada é a palavra de Deus. A espada é a verdade que liberta e que precisa ser conhecida. A palavra, a espada é a palavra,
e a palavra é o próprio Cristo, pois ele é o verbo de Deus que se tornou carne para revelar plenamente a verdade de Deus. A espada é a palavra, e esta palavra como espada é uma arma defensiva e ofensiva. Ela defende como também ataca o inimigo. Como espada, ela é uma espada afiada, porque revela a lei do Senhor, revela o evangelho da graça. Ela é uma espada poderosa e afiada, que atinge a mente e o coração do ser humano. Ela é uma espada afiada de 2 gumes que penetra o mais profundo do nosso ser. Ela é a palavra de Deus. Ela alcança os que estão à direita e os que estão à esquerda. Ela também é símbolo de autoridade. A espada na cultura daquele período era também um símbolo da autoridade romana. O cônsul romano era simbolizado por uma espada. E Jesus se apresenta à igreja de Pérgamo dizendo: eu tenho a espada, eu tenho toda a autoridade. Toda a autoridade pertence ao Senhor Jesus. Ele é a autoridade que está acima de toda a autoridade. E Ele governa a sua igreja por intermédio da sua espada. E a sua espada é a sua palavra, que no poder do Espírito nos governa. Pela palavra o Senhor nos corrige, pela palavra o Senhor nos orienta, pela palavra o Senhor nos consola, pela palavra o Senhor nos dirige, pela palavra o Senhor nos alimenta, nos edifica, nos fortalece. Ele tem a espada, que é a palavra de Deus, que manifesta também a autoridade de Deus. Esse é o Jesus que nós servimos, esse é o Jesus que nós adoramos, esse é o Jesus que nós buscamos. Aquele que tem a palavra e é a própria palavra e que tem toda a autoridade nos céus e na terra. Mas em segundo lugar, irmãos, Jesus revela àquela igreja que conhece o lugar onde aquela igreja habita. É interessante que para a igreja de Éfeso ele diz: eu conheço as tuas obras. Para a igreja de Esmirna ele diz: eu conheço a tua tribulação. Mas para a igreja de Pérgamo ele diz: eu conheço o lugar em que tu habitas. O Senhor conhece as nossas obras, o Senhor conhece as nossas tribulações e lutas, mas o Senhor também conhece o lugar em que nós estamos vivenciando e enfrentando as nossas lutas. Ele diz: eu conheço o lugar em que habitas, verso 13. Aquela igreja habita em Pérgamo, geograficamente. Pérgamo era a maior cidade da capital da província da Ásia Menor. Pérgamo era um centro político, religioso e cultural. Em Pérgamo encontrava-se a 2ª maior biblioteca do mundo, com mais de 200.000 volumes. Era a maior biblioteca do mundo. Pérgamo, portanto, era um centro intelectual. Pérgamo era um centro cultural. Mas Pérgamo também, irmãos, era um centro de idolatria, de paganismo. Em Pérgamo havia um intenso culto ao deus chamado Esculápio, que era o deus serpente da cura. Era o deus serpente, porque ele era simbolizado por 2 serpentes enroladas numa vara. E as pessoas iam a Pérgamo em busca de cura. Então lá em Pérgamo havia um culto. Era uma espécie de misticismo, curandeirismo, misturado com técnicas médicas. E as pessoas iam a Pérgamo, movidas por esta falsa fé ao deus Esculápio, em busca de cura. Era como se fosse uma Juazeiro, né? Na Bahia, que tem aí os devotos, né, é o Padre Cícero, não é isso? Juazeiro do Norte, né? E que as pessoas iam em procissão àquele lugar. O Juazeiro do Norte era a Pérgamo, né? A Pérgamo daquele período. As pessoas iam ali atrás de Esculápio, porque acreditavam que ele era capaz de curar. E se houvesse alguma manifestação de cura, eles atribuíam esta cura ao deus Esculápio. Mas em Pérgamo, irmãos, não só havia o culto a Esculápio,
Havia vários templos em Pérgamo, como por exemplo, havia uma Acrópole, né, que era um templo de deuses, dedicado a Zeus, a Atenas, a Roma. Portanto, Pérgamo era um centro intenso de paganismo, de idolatria. E como se não bastasse, no ano 29 a.C., Pérgamo levantou o primeiro templo dedicado ao culto ao imperador. O imperador estava vivo, e mesmo vivo, Pérgamo foi a primeira província, né, o templo fora de Roma. Eles ergueram um grandioso templo dedicado ao imperador, e a partir daí, Pérgamo estabeleceu uma política de idolatria, exigindo que os moradores daquela cidade queimassem oferenda dedicada ao imperador e declarassem que César era o Senhor, dando a ele uma atribuição de Deus, que significa César é Deus, César é o Senhor. E portanto, a partir daí, irmãos, a igreja começa a passar por uma intensa perseguição e lutas. Por isso que Jesus diz: eu sei o lugar em que habitas. Tu habitas geograficamente em Pérgamo, mas espiritualmente tu estás habitando aonde está o trono de Satanás. Há um governo, há uma atmosfera maligna nessa cidade que promove a maldade, o erro, a idolatria, a perseguição. O trono não era um prédio, não era um lugar, era uma atmosfera onde Satanás estava influenciando terrivelmente aquela cidade, em sua religião, em sua cultura e até mesmo na política, fazendo com que todos estes movimentos promovessem não a verdade, não a genuína adoração, mas promovessem o engano, a falsa doutrina, o falso culto. Portanto, Jesus diz: eu conheço o lugar em que habitas, e aí existe um trono de Satanás. Mas, meus amados irmãos, nada detém o poder daquele que tem a espada afiada em suas mãos. Porque mesmo Pérgamo, sendo uma cidade tão idólatra, tão difícil, de tantas forças espirituais que se opõem ao reino de Deus, uma igreja viva e verdadeira brotou naquela cidade. Porque a espada afiada de dois gumes é o instrumento que Deus usa para desfazer, arruinar e fracassar o trono de Satanás. O trono de Satanás existia naquela cidade, mas aquele trono estava sendo atacado, estava sendo enfraquecido, porque o poder da palavra de Deus chegou naquela cidade, e uma igreja brotou naquele lugar, uma igreja viva, de gente liberta pelo poder do Espírito, liberta do pecado, liberta da idolatria, liberta de todo o mal, para adorar aquele que é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E é o que nós lemos. Em terceiro lugar, Jesus passa então a elogiar aquela igreja. Ele diz assim: eu conheço, verso 13, que conservas o meu nome. Então tinha gente na igreja de Pérgamo que não estava entregando-se à idolatria, mas conservava o nome. O que é conservar o nome, irmãos? É honrar o nome. Conservar o nome é exaltar o nome. E o que é o nome? O nome é o nome de Cristo. O nome aponta para o caráter, para a personalidade. Portanto, Jesus diz: tu honras, tu habitas onde está o trono de Satanás, mas mesmo aí nesse lugar terrível, tu tens honrado o meu nome, exaltado o meu nome, a minha pessoa. Tu tens declarado que eu sou Senhor e Salvador, que a obra que eu realizei é suficiente para garantir salvação e libertação, que o sangue derramado na cruz do Calvário garante verdadeira libertação. Tu tens conservado o meu nome. É um nome incomparável. É o Emanuel.
É aquele que é homem e é Deus, divino, humano. É aquele que sendo Deus se fez carne. É o nome do Senhor. Tu conservas o meu nome. Mas ele diz mais: e que não negaste a minha fé. Na verdade, ele está dizendo que eles só estão honrando o nome, conservando o nome, porque não negam a fé. Vocês não negaram a fé. Vocês não negaram a confiança no Evangelho. A fé, irmãos, se refere tanto à confiança, mas também como ao conteúdo daquilo que cremos. Então ele está dizendo: vocês continuam confiando na minha palavra, na minha santa revelação, no meu Evangelho. Vocês continuam firmes na doutrina. E quem continua firme na palavra, no Evangelho, honra o nome, exalta o nome daquele que está acima de todo nome, Jesus Cristo, Senhor. Eles não retrocederam, eles guardaram e batalharam pela fé. Ele diz, Jesus então diz que aquela igreja, ela conserva o nome. Aquela igreja não tem negado a fé. E aquela igreja tem enfrentado terríveis provas. E aqui ele cita no verso 13, um homem chamado Antipas. Um pai da igreja chamado Tertuliano afirma em seus escritos que Antipas era o pastor dessa igreja. E ele diz: ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Ele diz: eu conheço que tu tens conservado o nome, tu não tens negado a fé, e tu tens enfrentado provas intensas por causa do meu nome e por causa do Evangelho. Era um povo que não estava primordialmente buscando conforto, mas fidelidade. Era um povo que não estava fugindo do sofrimento, mas era um povo que estava disposto até mesmo a sofrer por causa do nome e por causa do Evangelho. Exemplificado por Antipas, que foi martirizado. Os historiadores, irmãos, afirmam que possivelmente Antipas foi convocado por uma autoridade romana para negar a Cristo, para declarar que César era o Senhor. E Antipas, em vez de declarar que César era o Senhor, Antipas, firmado em Efésios capítulo 1, versículo de número 20 e 21, possivelmente ele pôde dizer: eu não posso declarar que César é o Senhor, porque só há um Senhor, e este é Jesus Cristo. E Ele está assentado à destra de Deus, e Ele está acima de todo trono, toda potestade. Eu não posso declarar que César é o Senhor, porque só há um Senhor, e este é Jesus Cristo. E toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Antipas, por isso que ele é chamado de uma testemunha fiel, porque mesmo diante das ameaças do império, antes da ameaça de morrer, ele continuou dando testemunho de Jesus. Só Jesus é Deus, só Jesus é o Senhor, só Ele é o caminho, só Ele é a verdade, só Ele é a vida, só nele a salvação, só Ele possui toda a autoridade nos céus e na terra. Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Ele é a porta, Ele é o Emanuel, Ele é o Filho de Deus. Mas isso levou Antipas a enfrentar a morte, porque diz: o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Antipas deu testemunho fiel, mas humanamente falando, isso não levou ao sucesso, à glória humana. Isso levou para a glória celestial, mas para a morte. Jesus, irmãos, revelou-se à igreja de Éfeso como aquele que anda no meio dos candeeiros. E Jesus nessa manhã está andando no meio desse candeeiro. E pela palavra Ele manifesta a sua presença. E o Jesus que se revelou à igreja de Pérgamo é o Jesus que pela palavra também nesta manhã se revela a mim e a ti como igreja. E Ele diz: eu conheço as tuas obras, eu conheço a tua tribulação, e eu também conheço o lugar em que habitas. Mas Ele também diz que conhece o que temos conservado.
Será que podemos também olhar para aquela igreja e olhar para nós mesmos e dizer, por misericórdia e graça, eu também tenho conservado o nome, honrado o nome, eu estou firme na fé, mesmo que isso signifique lutas e dificuldades. Mas, amados irmãos, em quarto lugar, Jesus então Jesus repreende aquela igreja. Veja, irmãos, como Jesus manifesta o seu amor para com a igreja. Jesus manifesta o seu amor para com aquela igreja elogiando, mas também repreendendo. Porque quem ama elogia, quem ama aplaude, mas quem ama também repreende, corrige, disciplina. No amor à correção. E é o que Jesus faz. Ele diz assim, verso 14, todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão. Jesus percebe que naquela igreja havia um grupo sustentando a doutrina de Balaão, que é a mesma doutrina dos nicolaítas, que ele cita no verso de número 15. Os nicolaítas eram os da doutrina de Balaão, né? Do passado da doutrina de Balaão e os nicolaítas. Porque o que era a doutrina dos nicolaítas e a doutrina de Balaão? Balaão foi um personagem registrado no livro de Números, capítulos 22 até o 25. Balaão era um falso profeta. Ele foi contratado por Balaque, rei dos Moabitas, inimigo do povo do Senhor. Balaque contrata Balaão, pedindo a Balaão que Balaão amaldiçoasse o povo de Deus, jogasse uma praga, uma maldição. Balaão sobe no monte, e toda vez que ele vai abrir a boca para amaldiçoar, Deus não permite. Em vez de sair uma palavra de maldição da boca de Balaão, sai uma palavra de bênção sobre o povo do Senhor. O povo do Senhor é cuidado pelo Senhor, irmãos. E mesmo que queiram jogar praga e maldição, nós temos um Senhor que nos protege, um castelo forte, um abrigo. E Balaão, Deus não permitiu que saísse da boca dele nenhuma palavra de maldição. Mas Balaão era um homem avarento, era um falso profeta, ele queria o dinheiro. E mesmo não podendo amaldiçoar, ele deu uma orientação a Balaque, dizendo, olha, eu não consigo amaldiçoar. Mas se esse povo aí se envolver em idolatria, se envolver em moralidade, eles vão atrair a ira de Deus. Esse foi o ensino de Balaão. E Balaque manda que as mulheres desçam até o arraial do povo do Senhor. Elas fazem amizade. E aí convidam os homens, vamos para a nossa festa. Vamos para o nosso banquete. E aí o povo do Senhor, seduzido por esse convite, participam então das festas pagãs dos moabitas. Era a festa que envolvia paganismo, idolatria, imoralidade e prostituição. Então o que o Senhor está dizendo é que há um grupo naquela igreja que está apresentando essa mesma proposta, que são chamados de nicolaítas. Nicolaítas vem do nome Nicolau, talvez o líder, o que encabeçava essa ideia, este ensino. Nicolau dizia assim, não importa o que a gente faça com o corpo, o importante é o coração. E ele dizia, não, a gente pode ir para a mesa do paganismo. Que besteira, o que é que tem? Deus quer a alma. O que vale é o seu coração estar amando o Senhor. E em nome do amor ele dizia, vale tudo. Mas o Senhor está dizendo, não é assim, porque somos salvos pela graça, mas a graça nos transforma, nos liberta para vivermos uma vida de santidade, de obediência aos mandamentos do Senhor. Por isso que está escrito lá em Éfeso, Jesus elogiou a igreja de Éfeso, porque em 2,6 diz assim, tens contudo a teu favor, que odeia as obras dos nicolaítas. Éfeso odiou a proposta dos nicolaítas. Mas Pérgamo tolerou, se associou, não disciplinou. E aí o Senhor diz, tens aí os que sustentam o ensino, as obras dos nicolaítas. Veja o que diz o texto.
verso 14, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisa sacrificada aos ídolos. A proposta era armar um banquete, mas o banquete era venenoso, era uma cilada, era uma comida que o povo de Deus não deveria ingerir, porque era uma comida que apontava para idolatria, imoralidade e pornografia. E o mesmo Senhor que visitou aquela igreja nos visita nesta manhã, irmãos. Você é filho de Israel, você é servo de Deus, você é a igreja do Senhor. Há uma dieta santa para a tua alma, há um alimento edificante. E o Senhor pergunta a mim e a ti, qual o alimento que tem, que tipo de alimento eu e você temos ingerido? Há um alimento que é uma cilada, que vai nos matar, nos enfraquecer, do que você tem se alimentado, do que tem alimentado a sua mente e os seus olhos. Há banquetes, irmãos, que este mundo está oferecendo, dentro da casa, dentro do quarto, mas este banquete é uma cilada, é um veneno, porque nos escravizará, nos enfraquecerá, nos inutilizará. Saiba quem você é. Você foi liberto pela graça, transformado pelo Espírito Santo de Deus. Você não come tudo que o mundo oferece, você não segue, você não vê, você não curte, você não compartilha. Isso é doutrina de Balaão, isso é proposta dos nicolaítas, isso não agrada ao Senhor. Isso é besteira, é a graça, é o amor. Sim, é graça, é amor, mas que liberta e nos faz vencer o pecado. Nós temos uma mesa, e essa mesa não é preparada nem por Balaão, nem por nicolaítas, é preparada pelo Senhor e pelo seu Santo Espírito. Não convém, não edifica, não glorifica o nome do Senhor. Não usemos o discurso da cultura. É cultural, sim, é cultural, mas toda cultura está corrompida pelo pecado, pela iniquidade. E aí Jesus traz uma recomendação, ele diz, bem simplesmente, ele diz assim, portanto, verso 16, arrepende-te, arrependa-se disso que você tem ingerido, deste alimento corrompido e corrompedor. Arrepende-te. O que é arrependimento, irmãos? É reconhecer humildemente que talvez eu esteja sendo realmente seduzido, enlaçado pela sutileza do pecado. O que é arrepender-se? É se dispor a mudar. O que é arrepender-se? É abandonar. Porque está escrito, aquele que confessa e deixa, alcançará misericórdia. Arrepende-te. Há um chamado de esperança para mim, para ti. É o arrependimento. Porque o Senhor nos conhece e nos vê. Ele conhece as obras, Ele conhece as lutas e Ele conhece o lugar. Volta-te para Deus. É interessante, porque Ele chama toda a igreja ao arrependimento. Mas era o pecado de alguns. Mas toda a igreja está sendo convocada ao arrependimento. Porque, irmãos, espiritualmente nós estamos ligados uns aos outros. Quando um cai, de certa maneira nós estamos caindo com ele. E quando um se levanta, nós estamos nos levantando com ele. Não negligencie. Senão, venho a ti sem demora contra eles e pelejarei com a espada da minha boca. A espada, irmãos, é um instrumento de edificação, de salvação e de fortalecimento. Mas a espada, que é a palavra, é um instrumento também de juízo, de disciplina e de castigo. Ele está dizendo, eu estou vindo com a espada da graça, do evangelho, da esperança,
Mas se insistirmos nas mesmas obras, eu virei com a espada de juízo, de disciplina. O próprio Jesus, ele havia dito isso em João 12. Em João capítulo 12, no versículo 48, Jesus diz assim: quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Mas em último lugar, Jesus apresenta uma promessa. Veja aí na sua Bíblia, por favor, o versículo de número 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não é palavra de João, não é palavra de homens, é palavra de Cristo, pelo seu Espírito Santo. Ele diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor. Então o Senhor profetiza dizendo que haverá vencedores ali naquele lugar. Ele diz: ao vencedor. Quem é o vencedor, irmãos? É aquele que rejeita as obras dos nicolaítas. Quem é o vencedor? É aquele que sabe a obra que Deus fez na sua vida. Do banquete venenoso e mortal do mundo, Ele já te resgatou. Você tem um novo alimento. Portanto, o vencedor é o que rejeita as obras dos nicolaítas. Quem é o vencedor é aquele que trilha o caminho da fidelidade a Cristo, da conservação, da exaltação do nome de Cristo, da firmeza na fé e na palavra, mesmo que isso signifique dificuldade, críticas, sofrimentos e até mesmo a morte. Este é o vencedor. O vencedor é aquele que até mesmo sofre por amor ao nome do Senhor e por fidelidade à palavra de Deus. Ele diz: o vencedor, ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido. Maná era o alimento que sustentou o povo do Senhor no deserto. Irmãos, nós somos o povo do Senhor e estamos num deserto, mas como povo do Senhor nós temos alimento do céu. Durante 40 anos, um povo no deserto, uma multidão enorme no deserto, não morreu de fome, não morreram secos, não ficaram desnutridos, porque mesmo num deserto nós temos um Deus que envia pão. Pão vivo, pão verdadeiro, substancioso, que nos dá força e energia para prosseguirmos. Eu não preciso estar beliscando o banquete que este mundo oferece. Há um maná escondido, há um alimento espiritual, e este maná escondido é o próprio Jesus Cristo. Ele disse: eu sou o pão que desceu dos céus, eu sou o pão vivo. Ele é o pão escondido que fortalece a nossa alma, que nos liberta do pecado e nos dá vida e vida em abundância. O pão escondido é um símbolo também, irmãos, do próprio banquete celestial, das bodas do Cordeiro. Um dia Ele mesmo preparará um banquete glorioso e maravilhoso, e eu e você, por misericórdia e graça, desfrutaremos desse banquete eterno na presença do Senhor. Há alimento para a tua alma, no presente e no futuro. O maná escondido é o alimento espiritual que aponta para Cristo, para a palavra de Cristo e para o Espírito Santo de Cristo. O Espírito Santo, irmãos, pode também ser comparado ao alimento, porque o Espírito Santo nos renova, nos energiza e nos aviva, para que mesmo inserido numa cidade de tantas influências terríveis, possamos prosseguir como vencedores para a glória de Deus. Não porque comemos o que o mundo oferece, mas porque nos alimentamos do alimento do céu, que nos torna fortes. Mas ele diz que o vencedor tem um maná escondido, bem como eu lhe darei uma pedrinha branca. Os comentaristas, irmãos bíblicos, eles procuram entender o que seria essa pedrinha branca. E há várias possibilidades. A primeira
é que a pedrinha branca é um símbolo de absolvição. Porque nos tribunais daquela época, quando o indivíduo era absolvido de um julgamento, ele recebia uma pedrinha branca e saía daquele júri com a pedrinha. Ou ele receberia uma pedra preta ou uma pedra branca. A pedra preta era símbolo de condenação. A pedra branca era símbolo de absolvição. Ao vencedor eu lhe darei uma pedrinha branca. Não é salário, é dádiva, é presente, é graça. Saiba quem você é. Você tem em suas mãos uma pedrinha branca. Você foi absolvido da ira vindoura. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A pedrinha branca é a justificação pela fé. Justificados pela fé nele, nós temos paz com Deus, temos a paz de Deus, temos a pedrinha branca. A pedra branca, irmãos, era também símbolo de ingresso. Nos festivais daquela época, não sabem que não havia papel. Havia o pergaminho, por sinal, quem inventou o pergaminho foi a cidade de Pérgamo, daí a palavra pergaminho. E muitos usavam a pedra branca como sinal de ingresso. Então você chegava para aquele festejo, o ingresso era a pedra branca. E Jesus está dizendo, eu lhe darei uma pedra branca. É presente dele. Você tem um ingresso garantido, selado, que vai lhe garantir a entrada no banquete das bodas do Cordeiro. Pedrinha branca também aponta para privilégios espirituais. O sacerdote, ele usava duas pedras, o Turim e o Umim, para discernir a vontade de Deus, para exercer os privilégios do sacerdócio. Eu e você, em Cristo Jesus, somos sacerdotes de Deus. Nós também temos a pedrinha branca. Nós também temos os privilégios do ministério. E através da pedrinha branca, que são os privilégios da graça de Deus sobre nós, da palavra de Deus sobre as nossas vidas, em Jesus, no poder do Espírito, nós temos a pedrinha branca, porque temos direção, iluminação, orientação para a nossa vida. O comentarista William Hendrick vai dizer, irmãos, que a pedrinha branca é a própria pessoa. Porque ele diz também que o sumo sacerdote, ele usava uma estola. E nessa estola havia 12 pedras. E cada pedra era uma tribo. Representava a tribo de Levi, a tribo de Judá, a tribo... Portanto, ele vai dizer o seguinte, que a pedra branca é você mesmo. Você é a pedra branca. Porque você recebeu do Senhor um tratamento celestial. Você agora tem beleza espiritual. Você é participante da glória de Deus. Você tem a brancura que é promovida pelo derramar do sangue de Jesus Cristo. Saiba quem você é. Você é uma pedra branca, uma pedra viva no templo do Senhor, para a glória do Senhor. E ele diz, meus irmãos, que essa pedra tem um novo nome. E o novo nome pode apontar tanto para o novo nome, que é o seu nome, a sua nova identidade. Mas esse novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe, é o nome do próprio Cristo, que sela a sua vida. Em Ezequiel capítulo 9, Jesus manda juízo sobre a cidade de Israel. E os anjos destruidores entram na cidade, e só quem não morre é quem tem um sinal. Ezequiel capítulo 9. Só quem não recebe juízo é quem tem o sinal. É o T. É a cruz. E eu e você não receberemos juízo, porque temos o nome de Cristo sobre nós. Ele é o novo nome. Os sacerdotes, o sumo sacerdote tinha a mitra. Na mitra tinha o nome Yahvé. Mostrando que aquele homem conhecia o Senhor, tinha comunhão com o Senhor. E servia ao Senhor. Eu e você, através de Cristo, temos o nome. E o nome é o nome dele. E esse conhecimento é individual e profundo. Só quem conhece é quem foi selado, marcado. Quem tem de fato acesso à presença do Senhor, para a glória de Deus. Quem tem ouvidos para ouvir,
Ouça o que o Espírito diz à igreja. Jesus está andando em nosso meio. Não nos assustemos, irmãos, porque nós estamos inseridos também numa cidade, num país. Cada vez mais percebemos isso, que parece que o trono de Satanás se instaurou na cultura, na educação, ideologias, na política. Parece que o trono de Satanás se instaurou. Mas na cidade não só tem o trono de Satanás, tem uma igreja viva, que tem uma espada na mão, e no poder do Espírito, na presença do Senhor, este trono pode ser abalado e destruído, porque maior é o Senhor. Não temamos, não nos assustemos, perseveremos na palavra, na confiança neste Deus, que Ele nos conceda graça, avivamento, para vivermos como vencedores, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Oremos. Pai, graças te damos por tua palavra. Aplica esta palavra no nosso coração e nos faz crescer na graça e no conhecimento do teu nome. Em nome de Jesus. Amém e amém.